Bom dia mais uma vez, né? A quem eu já dei bom dia. Bom dia, Michelle. Bom dia a todas. Para mim é um motivo de muita alegria. Parece oportunidade da igreja, né? Para mim é um motivo de muita alegria. Bom, sinceramente, verdade. De muita alegria estar aqui com vocês, estar aqui com a Michelle pela primeira vez, né? Ao vivo. Para mim vai ser uma satisfação enorme, uma bênção estar aqui com vocês. E vocês também que estão aqui pela primeira vez nesse horário online. Bota aí se é a primeira vez que você está assistindo aí uma live minha. Eu já fiz algumas, mas agora Deus colocou aí no meu coração a constância, ou seja, fazer uma série de lives, e o tema não poderia ser outro, Mulheres Majestosas, que é o nosso tema oficial, o nome da nossa escola, Escola Mulher Majestosa. E aí o Senhor tem palestrado comigo acerca de algumas mulheres majestosas que nós encontramos exemplos na Bíblia. E o nome dessa série de quatro mulheres, né, de 4 lives que nós vamos fazer. Deus ele colocou no meu coração convidar 4 mulheres também majestosas para estar aqui conosco. E uma delas é a Michelle. Michelle, seja muito bem-vinda. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui, tá bom, com você. E, bom, quero já para você pegar a Bíblia, né? Você que está aí assistindo, já pega uma Bíblia, um caderninho, já prepara o coração aí, porque Deus vai falar grandiosamente conosco, tá? Coloca aqui nos comentários quem está me assistindo aí pela primeira vez, quem não me conhecia, entrou bastante aí alunas novas do grupo. Eu sou a Monique Moura, que estou sempre lá digitando o grupo para vocês, tá? E essa é a nossa convidada especial. Então, antes de começar, eu gostaria de orar para a sua vida, orar para que Deus abra o seu coração e que você venha receber e fixar todo o conteúdo que nós vamos falar aqui, tá bom? Porque é algo do céu para a sua vida. Então, vamos orar? Ore comigo. Drica, é a primeira vez, né? É isso aí. Vamos crescendo. Então, ore comigo nessa manhã, tá bom? Coloque a mão no seu coração, na sua mente também, para que o Senhor venha abrir a sua mente e o seu coração para estar fixando esses conteúdos em nome de Jesus. Então, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. As Suas filhas que estão aqui, Senhor, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Mas elas decidiram, Senhor, separar esse tempo que podemos chamar de consagração, Pai, para estar aprendendo mais da Tua palavra, para estar Te ouvindo, Senhor. Deus, nessa manhã eu te peço, abra a mente das Suas filhas, que não haja nenhum impedimento, Senhor, que não haja nenhum impedimento do Seu falar na mente delas, no coração delas. Senhor, neste momento, elas com o coração, com a mente aberta, Senhor, para te ouvir, para receber as suas instruções, Senhor, as instruções do céu, que vão ser liberadas, Senhor, para a vida das suas filhas. Pai, quantas mulheres estão, assim como Ana, num tempo, Senhor, de esterilidade em várias áreas da sua vida, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra para liberar, Senhor, para a vida de cada uma das suas filhas e também para mim, Senhor, e para a Michelle, Pai, pois estamos aqui com a dependência, Senhor, que o Senhor venha nos usar como um canal, Senhor, que possamos ser um canal, que possamos ser a ponte, Pai, que vai ajudar, Senhor, as suas filhas a chegar a conquistar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar nessa manhã, que possamos ser apenas um canal, que nada venha de nós, mas que o Senhor venha falar ao nosso coração e possamos transmitir para as suas filhas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqui que está assistindo também depois, Pai, que de igual modo venha receber essa oração, que de igual modo Senhor, venha estar com a mente e o coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Michele, nós vamos iniciar aqui falando. Nós tivemos o cuidado de preparar um pequeno roteiro, né? Bem-vindo aí quem chegou agora, quem está chegando depois. Tivemos um cuidado de preparar um pequeno roteiro, tá? Porque a gente quer ser bem livre, mas também a gente quer ser bem organizada, né? Para trabalhar aqui dentro do tempo. Tá me vendo agora, Michele? Ou continua sem me ver? Eu continuo sem te ver, só estou te ouvindo. Eita. Depois você vai me ver, então, quando a live terminar, eu vou salvar e você assiste. Sem problema, tá na benção. Então, nesse roteiro que nós preparamos, eu gostaria de iniciar falando para vocês sobre essa mulher de hoje, ou seja, 4 mulheres majestosas que nós escolhemos para falar. E a primeira é Ana. Então, nessa série, nós vamos mergulhar hoje na história dessa mulher que passou dores, limitações, desafios, mas que se tornou uma grande referência para as nossas vidas hoje. Uma referência de fé. Ana se tornou uma referência de fé para a gente. Uma referência em oração. Todas as vezes que nós pensamos em oração, nós lembramos de Ana, porque ela incluiu na sua oração um propósito, né? E ela conseguiu aquilo que ela estava almejando ali. Mas, incrível, ela cumpriu aquele propósito, né? Bom dia, Ari. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Ela cumpriu aquele propósito. Bom, então hoje nós vamos falar sobre essa mulher. Talvez
Eu sei que você já está aqui, já conheça talvez essa história, mas hoje nós vamos falar sobre perspectivas, né? Eu vou falar da minha perspectiva, a Michelle também vai falar da dela, e que isso vai abençoar a sua vida, né? Transformar a sua vida, agregar algum conhecimento na sua vida. Bom dia, Tatiana. Bom dia. Bom, eu falei que foi muito interessante que a gente fez aquele banner, né, Michelle? Eu coloquei lá, coloquei somente nosso nome, eu coloquei títulos, né? Pastor amigo, pastora Michelle, missionária Michelle, eu coloquei. Porque aqui, a nossa ideia, a Michelle falou uma palavra engraçada, né? É mulher para mulher. Que é isso, Michelle? Você falou? Foi. Para mulher. E aqui é isso, de mulher para mulher. Mas, de fato, né, como todos sabem, trabalho com a psicanálise, então eu trouxe aqui um pouquinho também da minha visão psicanalítica sobre essa personagem Ana. Afinal de contas, é muito interessante entender como estava o estado emocional dela, né, naquele momento, naquela situação que ela passava. E também trouxe aqui, antes de qualquer coisa, trouxe um contexto histórico bem breve, tá? Para você entender esse contexto. Todos conhecem essa história, mas pode ser que você não conheça na profundidade ainda, ou o contexto histórico, e hoje eu vou falar para você aqui. O texto está em 1 Samuel, no capítulo 1, tá? A história de Ana. E nos apresenta falar que Ana, uma mulher estéril. Só que interessante, talvez a Michelle vá falando mais para frente, e, na verdade, Ana, a gente fala que Ana é estéril, mas Ana, na verdade, Deus cerrou a sua madre. E o que é cerrar, né? Quando a gente fala cerrar os punhos, por exemplo, a gente entende como algo fechado. Então, Deus fechou a madre. Então, é interessante aqui esse pequeno detalhe. Então, quando a gente lê a Bíblia com um pouquinho mais de atenção, a gente consegue ver detalhes que vai passando mais dos nossos olhos. Então, Ana não era estéril, Deus fechou a madre dela. Ela não nasceu com essa impossibilidade de gerar, tá? Ela vivia em um lar, tá? Em que ela tinha ali uma outra mulher, que era uma outra esposa, tá? Do seu esposo. Naquela época, isso era, não digamos, a gente fala permitido, né? Só que, na verdade, Deus, ele nunca permitiu isso. Deus, ele nunca gostou, sabe? Mas o povo foi fazendo. E Ana tinha uma outra mulher, que era também esposa do seu esposo, chamada Penina, tá? Então, naquela época, isso era normal, digamos assim. Não vou dizer que Deus aceitou, mas que era normal. Então, Ana sofria comparações, humilhações, Ana sofria zombaria. Naquela cultura, ser mãe era sinônimo de valor. Então, entenda que o título sendo colocado acima de quem é, né? Então, naquela época, se uma mulher não tinha um filho, se ela não poderia gerar, ela era tida até como uma mulher sem valor. Porque a mulher, ela, aos olhos dos judeus, ela tinha que gerar. E se ela não gerasse, então ele tinha que ter outra. Tá? Até porque eles prezavam muito essa questão da geração, de manter a geração. Né? Bom, então, a esterilidade era vista quase como uma maldição. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque aqui, quando a gente fala de esterilidade, a gente não combinou, né? Eu e a Michelle, a gente tivemos cuidado de não combinar o que um e a outra ia falar, para que a gente permitisse que o Espírito Santo ele alinhasse tudo. Não sei se a gente vai falar isso mais para frente, porém, a esterilidade aqui a gente pode entender não somente a física aqui, no caso do geral. Eu entendo a espiritualidade, a esterilidade, Michelle, em outras áreas, né, também. Então, aqui está dizendo que a esterilidade era como uma maldição. E se a gente puxar isso para a esterilidade em outras áreas da nossa vida, né? Ministério, por exemplo. Então, olha que interessante. A esterilidade era vista como uma maldição. Então, imagina o peso emocional que Ana estava vivendo. Do ponto de vista psicanalítico, a gente pode pensar, entender, na verdade, que Ana ela vivia um estado de angústia profunda. A Bíblia vai relatar que ela não sentia vontade de comer. Ela não se alimentava direito. Uma pessoa, para chegar ao nível de não conseguir se alimentar direito, ela já estava aí com uma depressão. E quando a gente recebe, por exemplo, um paciente novo, a gente faz ali aquelas hipóteses diagnósticas, aquelas análises, e eu tive cuidado de fazer isso com Ana. Eu sempre quis, sabe, pegar um personagem da Bíblia e entender de uma forma, o comportamento mesmo, de uma forma como se fosse um paciente, sabe? Ou seja, se Ana fosse minha paciente, a hipótese que eu teria para a Ana seria que Ana já estaria com uma depressão maior, que os sintomas constantes de choro, perder o apetite, a desesperança. Ela chorava e ela não comia. Em Samuel, 1 Samuel 1,7 vai dizer isso. Então, era um estado de tristeza profundo. Então, Ana, se fosse minha paciente, ela teria essa hipótese para ela. E também, com certeza, o transtorno de ansiedade generalizado.
tá? Porque Ana vivia momentos de confronto. Então, Ana vivia em estado de alerta, porque ela não sabia, provavelmente, quando Penina chegaria para afrontá-la. Então, olha que interessante, a pessoa que vive em um cenário ou doméstico ou trabalho, preste atenção, a qual ela fica o tempo todo em estado de alerta. Será que vai acontecer agora? Será que fulano vai vir agora? Será que isso vai acontecer? Será que vai vir um exemplo, né? Mulheres que vivem em agressão doméstica, será que hoje vai acontecer uma briga, uma discussão? Então, ela vive sempre em estado de alerta. Qualquer barulhinho, a pessoa já se assusta. Vocês já passaram por isso? Pode ir escrevendo aí, tá, minhas irmãs? Qualquer barulhinho se assusta. Isso acontece com quem tem aquele estresse, aquela questão pós-traumática, né? Qualquer coisa se assustar. Então, Ana, provavelmente, ela vivia num estado de alerta muito grande, sem saber quando Penina iria, por exemplo, afrontá-la. A Bíblia faz questão de dizer que ela fazia isso. É interessante entender também que Ana, ela vivia para ajudar também Penina a cuidar dos filhos. Você já parou para pensar nisso? Porque naquele cenário as mulheres se ajudavam, principalmente as que moravam ali juntas. Provavelmente elas estavam em tendas diferentes, mas tudo bem, em setores da casa diferentes, mas o trabalho também acho que era dividido. Então Ana provavelmente ajudava a cuidar dos filhos. Olha que pesada, né, essa história. Penina tendo filho, atrás de filho, Ana não tinha, e ela ainda tinha que ajudar, provavelmente, a cuidar dos filhos. Né? Bom, então Ana vivia em inquietação, tá? Ana provavelmente tinha doenças psicossomáticas, a própria falta de apetite já ou seja, já começou ali a transbordar para o corpo dela. O que ela vivia nas emoções já estava transbordando para o seu corpo. E é claro que tinha uma baixa autoestima. Ana tinha baixa autoestima, porque ela vivia provavelmente em comparações, tá? Ela vivia provavelmente com uma falta, né, do amor próprio. Inclusive, o cenário que ela vivia facilitava, porque o próprio marido dela falou: eu não sou melhor para você que 10 filhos, né? Então, era um cenário de muita pressão psicológica. Então, Ana estava em um estado crítico. Eu estou falando isso porque a gente foca muito, às vezes, no final, né, na oração que ela fez, no propósito que ela fez, mas eu estou dizendo isso para vocês entenderem o estado emocional que ela estava quando ela fez aquela oração, quando ela fez aquele propósito. E, na verdade, o estado emocional que ela carregava, porque a Bíblia fala que isso durou-se anos, perdurou-se anos. Então, a dor dela era cada vez mais acentuada, porque ela tinha uma rival dentro do meu bom dia. Ela tinha uma rival dentro da sua casa o tempo todo, falando, o tempo todo apontando, o tempo todo lembrando a ela aquilo que ela tinha naquele momento a impossibilidade. Então, você imagina o tempo todo alguém da sua casa colocando, o que a gente brasileiros, essa expressão, o dedo na ferida. Né? Então, é isso que ele fazia o tempo todo. E o Cana, meio que é o esposo, né? Meio que tentava minimizar aquilo. Não, mas eu estou aqui, eu sou melhor para você. E para eu fechar a minha fala, para que a Michelle venha trazer algo do céu para a nossa vida. Ana, algo me chamou a atenção, que Ana, em nenhum momento a Bíblia diz que ela se vingou, né? Que ela planejou algo contra Penina. Em nenhum momento fala sobre isso. Isso é muito interessante. Apesar de provavelmente ela viver esse cenário, falando muito chateada, muito triste, provavelmente uma depressão profunda, mas ela não se vingou. Tá? Ela não se perdeu ali naquele ressentimento que ela vivia. Isso é poderoso. Ela não projetou aquilo, por exemplo, também em outras pessoas. Não fez aquele, vou contar em todo mundo. Não. A Bíblia nem fala sobre isso. A Bíblia fala, na verdade, poucas falas de Ana. Né? No contexto, tem falas do esposo, fala da questão do que a Penina fazia com ela, fala de Eli para ela, né, na hora da oração, mas a Bíblia fala pouquíssimo falas de Ana. Isso é muito interessante. Tá? Bom, então, falei para você o contexto histórico, falei para você acerca da minha visão sobre o estado emocional dela, e agora nós vamos ouvir algo do céu para a nossa vida, com a nossa irmã Michelle. Tá bom? Michelle, então, dito isso, agora diga para mim que Deus compartilhou com você sobre essa mulher majestosa, Ana. Amém. Primeiramente, né, agradecer a Deus pela oportunidade de estar com mulheres majestosas nessa manhã. Eu gosto muito da história de Ana, como de muitas mulheres na Bíblia, cada uma delas tem um ensinamento sobre a nossa vida. E eu tô te ouvindo o tempo todo, Monique, a gente fala, né, Ana não vivia algo diferente do que nós vivemos hoje, né, que muitas mulheres passam caladas, né, depressão, angústia, sofrimentos, né,
E o que me admira em Ana é exatamente isso que você falou. A gente não vê ela batendo boca com Penina, né? E aí a gente já pega a nossa primeira lição de que bater boca não resolve problema, né? Bater boca não vai nos fazer, né, melhor nem pior do que ninguém, e é uma perca de tempo, né? Na verdade, Ana entendeu que o único que poderia resolver o problema dela era o Senhor. Então, a ele ela foi recorrer. A ele ela foi pedir para que saciasse aquele desejo do coração dela de gerar, né? E o tempo todo, você estava falando ali, eu estou fazendo algumas anotações, né? Muito legal, porque, como eu disse, tem coisas que Deus trata comigo no particular e tem coisas que Deus me dá na hora. E aí, se eu fosse dar um tema para Ana, eu coloquei aqui, né? Alinhamento de oração. Porque ela se alinhou com o que Deus tinha para a vida dela. Porque muitas das coisas a gente não fala com a boca, mas a gente pensa. E a gente tem que ter esse discernimento, porque a Bíblia fala que o Senhor conhece a intenção do coração. Ana e sua família, eles sempre subiam para poder fazer o sacrifício ao Senhor. E isso era uma angústia, era uma realização para Ana ser mãe, né? Nós, mulheres, fomos criadas com o propósito de frutificar. E há ainda mulheres que não querem viver essa dádiva, né? Há mulheres que não podem. Há mulheres que vivem o milagre, porque por mais que a medicina diga que ela não possa gerar, o Senhor mostra que Ele está acima da medicina. E a Ana é uma delas, né? A Bíblia fala que ela era estéril, só que, na verdade, o estéril de Ana, eu até coloquei aqui, era a ferramenta que Deus usou para ela viver o propósito do que Deus tinha para a vida dela. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um homem segundo o teu coração para fazer o sacerdócio. Samuel não era apenas o menino que seria gerado. Samuel, ele já tinha a vida dele escrito com um propósito. E era necessário que a mãe dele entendesse aquilo. Não é só o gerar, mas é o propósito que está através dessa geração que virá. E aí a gente começa a entender que quando Ana vai orar, vamos conjecturar que Ana não falava para evitar mais dúvidas de casa, porque já era desconfortável ela ser afrontada porque Penina tinha filho e ela não tinha. E aí ela foi uma apaziguadora dentro de casa. Mas imagina como estava a mente dela. Imagina a tortura psicológica que aquela mulher não sofria. Ela queria mostrar também para a Penina que ela podia ser mãe. Só que não ia adiantar ela falar isso para a Penina ficar brigando por esse motivo. Quando ela vai orar, quando ela vai clamar, suplicar, porque já não é nem mais uma oração, igual a gente faz uma oração de agradecimento ou de pedir. Ali ela estava suplicando. Ali a Bíblia fala que Ana chorava tanto, que Eli não ouvia nada, a boca dela mexia, as lágrimas caíam, o desespero daquela mulher para realizar aquele sonho. E eu te pergunto, qual é o teu sonho? O que você tem ouvido? Quais são as afrontas que têm sido levantadas? As pessoas não têm noção do nosso sonho, as pessoas elas não têm a mesma proporção de que nós temos sobre um sonho. O sonho de Ana era gerar, mas e o nosso? E é tão profundo que eu digo que as pessoas não sabem, até quem diz que nos ama, que está conosco todo dia não entende, que o marido de Ana fala para ela, mas eu não sou mais do que 10 filhos. Só que ele não entende que o amor de marido não é o mesmo amor de um filho. Eu tive uma experiência com meu esposo e ele ficou falando assim, eu também sou teu filho. Eu falei, não, você não é meu filho. Porque são amores diferentes. Até porque o amor de uma mulher para um homem entra o amor de relação sexual. Um filho não entra. Então daí você já começa a entender que são amores totalmente diferentes. E a Ana queria ter aquele amor de filho, de cuidado, de proteção. E essa semana, constantemente eu tenho falado sobre isso, né? Que o verdadeiro ato de amor é a entrega. Né? A gente, nós seres humanos, a gente tem um amor possessivo. Um amor que a gente brinda, um amor que a gente quer cuidado, quer estar com a gente o tempo todo, um amor que a gente quer limitar, a gente quer controlar. Só que o verdadeiro amor, ele não aprisiona.
O verdadeiro amor, ele libera. O verdadeiro amor, ele transforma. E quando a gente vai falar nesse verdadeiro amor, e aí eu tô falando isso para vocês entender, quando eu falei alinhamento na oração dela com Deus, é que quando Deus mostra pra gente o amor dele, ele entrega o filho dele. Ele entrega, ele faz um ato de entrega. Ele tirou o filho dele do conforto do céu, dos benefícios do céu, aquela coisa linda, pra quê? Para mostrar pra gente, olha, eu amo vocês e por amar vocês eu entrego meu único filho. E aí a gente tem que entender que e a gente fala, eu quero sentir isso. Eu quero saber o que é isso. Ainda que eu tentasse externar para as pessoas o que eu sinto, ninguém conseguiria entender o vazio que estava na alma dela, no sentimento dela, porque ela queria contemplar esse momento, esse ato de amor. Deus não queria dar um filho para Ana, para ela mostrar para a Penina, olha, eu também consigo gerar. E muitas das vezes é isso que a gente quer realizar, para mostrar, para falar para aquela pessoa que não acreditou na gente, olha, eu também posso, eu também consigo. Só que é muito além. O que Deus queria com Ana estava muito além do que ela podia imaginar. E aí, quando a gente entende que a nossa oração tem que estar com base do propósito na nossa vida, é onde as coisas começam a mudar. E quando a gente vai ler, não sei se as irmãs estão até com a Bíblia aberta, no versículo 11, ela diz assim, a Ana falando com o Senhor. E voltou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando Ana ora dessa forma, Ana está falando assim, eu vou, Senhor, fazer um sacrifício. Eu sei que o Senhor é o único que pode me dar um filho. O Senhor é o único que abre madre e que fecha madre. Se o Senhor me der um filho varão, porque ali ela está dizendo, se o Senhor me honrar, eu entrego ele para você. E aí eu te falo, você teria a coragem de entregar para o Senhor o que ele te pedir? Porque ela queria tanto um filho, que ela falou, o seu amor, Pai, é entrega. Ela alinhou a vontade de Deus, porque Deus precisava do sacerdote. E ela queria gerar. Ela falou, se o Senhor me honrar e me der, ele eu te devolvo. E aí, quando a gente entende isso, a gente vai lá para Abraão, quando Deus, né, pede a Abraão Isaac. Olha como tudo é entrega. Olha como tudo é um sacrifício. Abraão ficava perguntando, Senhor, com quem eu vou deixar a minha herança? Quem eu vou deixar? Como é que vai ser a minha descendência? E Abraão, imagina a angústia de Abraão já idoso, numa idade, né, já começando a ficar cansado, fadigado pela idade, o corpo já não tinha o mesmo vigor, e ele estava preocupado com a geração, e aí o Senhor dá para ele o filho da promessa, e quando ele está cuidando, está usufruindo daquela bênção, o Senhor pede de volta. Sabe o que o Senhor está falando? Parece que o Senhor é ingrato, né? Pô, Senhor, o Senhor me deu que é de volta? Não, o Senhor está querendo saber quem é a primícia na tua vida. Se eu te der o que você me pede, você vai continuar me adorando? Você vai continuar me buscando? Você vai continuar me servindo? Você vai continuar falando que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu sou seu Pai, que eu te amo, que eu cuido de você? Até que ponto nós estamos abertas para entregar para o Senhor aquilo que nós amamos? Desapegar. Porque ali o Senhor estava tratando algo com Ana de dentro para fora. Como a Monique mesmo falou, isso aqui é uma realidade. Gente, quantos anos a gente faz a história de Ana? Mas se nós olharmos para hoje, não mudou na vida de muitas mulheres isso. E o Deus também não mudou. A irmã está até falando aqui, né? Eu não tive filho, não consegui gerar, e hoje, como isso me deixa incompleta? É exatamente isso. Era essa angústia, minha amada, que a Ana sentia. É esse incompleto, porque a gente quer viver a plenitude de Deus. E isso é um coração que reconhece que está faltando uma parte. Não é que seu marido não te ame, a sua mãe não te ame, a sua irmã, a sua família não te ama, Deus não te ama. Mas a gente quer se sentir completa quando nós geramos.
E eu fico muito feliz em ler isso, minha irmã, sabe por quê? Porque quando eu ouço uma mulher dizendo que não quer ter filho, e a gente lembra de mulheres como você, dá uma tristeza no coração muito grande. Mas não desanima, porque o Senhor, Ele é Deus de milagre. Alinha o seu pensamento ao pensamento de Deus. Busca saber o que o Senhor quer contigo, lá dentro, no íntimo. Porque somente quando você entender e pedir ao Senhor com todo o coração, eu creio, minha irmã, porque eu vivo um Deus que faz o sobrenatural. Eu creio num Deus de promessa. Eu creio que Deus vai sim fazer a irmã gerar e viver essa plenitude. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E isso é o que nos sustenta, esse amor do Senhor sobre nós, né? Um amor de pai, um amor de cuidado sobre as nossas vidas. Aqui a gente está dizendo que não anulamos os nossos processos humanos de sofrimento e de tudo que nós passamos. Mas nós cremos num Deus de propósito, nós cremos num Deus que faz um milagre. A gente tem um Deus que nos surpreende, que faz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu anotei aqui também que ser estéreo, né, foi uma ferramenta de Deus, mas tem uma outra parte aqui que faz um sentido muito grande. Porque quando o anjo estava orando, Eli achou que ela estava embriagada. A dor dela era tão grande, que aquele homem de Deus não conseguiu contemplar a dor dela. Mas esse mesmo homem de Deus, após ela orar e falar com o Senhor, foi o mesmo que falou para ela assim, ó. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de tu esse vinho. Aí, isso no 14. Quando vai para o 17, diz assim, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse Ana, e haja graça, e ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era de tristeza. Ali, Ana já tinha tomado posse que o Senhor já tinha respondido à oração. Ali, ela já tinha no coração dela o conforto de que Deus daria para ela. Porque antes mesmo de nós segurarmos a nossa vitória, a gente já sente que o Senhor já nos respondeu. A gente já sente que a gente vai viver aquele milagre, porque o Senhor nos prepara antes para tudo. Quando fala que o semblante dela já não era o mesmo, é porque ela já saiu com a vitória dela nas mãos. E lá quando foi no 2, no capítulo 2, né, diz assim, então Oroane disse, o meu coração exultou no Senhor, o meu poder está a exaltar o Senhor, a minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O Senhor, ela já começa agora a glorificar. E quando ela glorifica, é porque ela já gerou. Porque se você voltar no capítulo 1, no 20, diz assim, e sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E o chamou seu nome Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. Olha só como a Ana já não era mais a mesma mulher. Ela já tinha paz, já tinha certeza da vitória dela. Tudo passa, tudo é um processo. O Senhor usa o processo e algumas dores para nos alinhar à sua vontade. E quando a gente entende a vontade de Deus e a gente começa a viver segundo o direcionamento do Senhor, nós seguramos o nosso milagre. Porque o mesmo que viu a Ana chorar foi o mesmo que falou, vai em paz. Ela recebeu a paz daquele que ela falou para Deus que iria entregar. Então a gente tem que ter muita sabedoria quando orar. Porque a resposta vem quando a gente faz uma oração clara. Monique, Ana fala que para Deus que ela vai entregar o filho dela. Para quem que ela ia entregar? Para ele. Para ele, para cuidar dele, o sacerdócio de Samuel. E pela boca de Eli, Deus usou a resposta que Ana precisava para entender que Deus estava ali dando para ela o filho que ela tanto pediu. O Senhor usou a boca daquele que cuidaria do filho dela. Não foi qualquer pessoa que Deus deu resposta. Deus deu resposta para quem ela pediu que cuidaria do ministério de Samuel. E aí a gente vê que vale a pena nós alinharmos os nossos pensamentos, o desejo do Senhor. Porque a gente vai viver sim a nossa vitória. Toda oração com propósito, ela tem resposta. A Ana orou com propósito. E ela recebeu a vitória. E Deus foi tão maravilhoso na vida de Ana, porque existe um ponto muito importante. Ela fez um voto com Deus. Mas faltava outra parte. Ela cumpriu.
era necessário que Ana cumprisse o voto que ela fez para Deus. Então, quando ela falou para o Senhor, se o Senhor me der, eu entrego, Deus deu e Ana entregou. E lá no 28, no versículo 28, no capítulo 1 de Samuel, diz: pelo que também ao Senhor eu o entreguei, porque todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e a ele adorou ali ao Senhor. Olha, a gente pode fazer prova com Deus sim, a gente pode pedir a Deus sim. Mas cuidado com o que você vai entregar para o Senhor. Porque quando Ana cumpriu o voto dela, Deus deu mais filhos para Ana. Deus não deu só Samuel. Deus abriu a madre da Ana várias outras vezes. Ela só queria um. Ela entregou um e ganhou mais 5. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é Deus de transbordo. Ele é Deus de nos dar muito mais do que a gente pede. A Bíblia fala, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem sequer chegou no coração do homem é o que Deus tem para nossas vidas. Quando Ana se alinhou, ela recebeu e transbordou. E eu falo a mesma coisa para as irmãs hoje. Receba e transborde do que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Monique, muito obrigada por essa oportunidade, né, de compartilhar da parte do Senhor. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. E eu digo para todas as mulheres, ainda que você esteja passando por momentos de angústia, inquietação, frustração, tristeza, libere tudo para o Senhor. Não carregue algo que não vai te dar vigor para continuar. Tira das suas costas tudo que não te agrada, palavras que foram faladas, que vêm como seta no nosso coração. Libera ao Senhor, entrega ao Senhor, faça sua petição ao Senhor. E o Senhor vai te surpreender em nome de Jesus. Monique, pode falar? Que bênção, Michelle, que bênção. E eu estava notando tudo que você estava falando aqui, que eu digito no computador, minhas anotações são no computador. E aí você colocou 4 coisas, não sei se foi as mesmas coisas aí que você anotou, mas vamos só dar uma pulada aqui. Alinhamento de oração. Se fosse dar um tema, porque você falou, seria isso, né? As irmãs aqui mensagem, amém, glória a Deus. Aí a Jurema fez, milagres de Deus, basta ficar na posição, é isso aí, em nome de Jesus. Que bom que vocês estão sendo abençoados. Então, alinhamento de oração. E essa frase, ela, quando a gente fala, parece até, alinhamento de oração, então é só orar. Gente, a Michelle falou aqui algo interessante que eu anotei, nunca mais eu vou esquecer isso. Ana faz uma oração clara. Parece até bobeira, mas olha que interessante. Ela falou exatamente o que ela queria. E olha só que interessante, nós falamos assim, Senhor, Senhor, abençoa meu ministério. Senhor, que não falte nada. Mas peraí, pontual. O que você quer de pontual? Ana foi pontual. Ministério, o que você quer? Você quer portas abertas em relação a ter? Tem ministérios que você precisa da ferramenta chamada dinheiro. É isso que você precisa, dessa ferramenta para executar seus projetos. Peça ao Senhor. Exatamente. Eu preciso nesse momento de conexões. Peça ao Senhor. Tem uma das mulheres magistradas que estão aqui com a gente, ela falou que naquela semana que eu entrei em contato com ela e fiz o convite, ela pediu ao Senhor conexões, pessoas. Ela pediu que pessoas entrassem em contato. Para fazer conexões, ela falou que pediu ao Senhor para fazer lives. E no dia seguinte, eu mandei uma mensagem para ela perguntando se ela queria participar da live. Nós precisamos ser pontuais. O que é que você precisa? Peça ao Senhor. Nós temos a ideia de, em primeiro lugar, vou falar fulano, vou falar com fulano. Estou passando por uma situação, qual advogado eu vou contactar? Qual professor eu vou contactar? Qual, sei lá, qual profissional? A gente pensa isso. Mas a gente... Oi? De falar para quem realmente vai resolver o seu problema e vai fazer as conexões perfeitas, né? Que é o Senhor. Até porque se eu realmente for precisar um exemplo de um advogado, tem 200 milhões. Qual é o advogado que o Senhor quer? E me ajude no processo que eu vou passar. Tá entendendo? Então, até isso, até para essas escolhas, nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, que seja alguém assim, para me ajudar nesse processo. Nós temos que ser pontuais. Você falou que a Ana fez uma clara oração. Aí você falou também sobre lição de não bater boca. Bater boca não resolve. Foi a primeira coisa que você falou. Sobre isso, Michelle, interessantíssimo. Sabe o que eu ouvi certa vez e eu quero transmitir aqui para as irmãs? Ana, quando ele falou, nossa, você está embriagada, você está orando desse jeito, é louca, né? Ele falou com ela. Ela falou assim, não, meu senhor, acho que ela falou que estava com uma tristeza profunda no coração. Ana não falou para ele, não, é porque sabe o que acontece? Eu estou aqui porque eu estou há tantos anos, querendo um filho, não tenho. Aí lá em casa tem uma moça chamada Penina que ela fica me afrontando, e meu esposo está pensando que só o amor dele vai... Não, mas eu quero um filho. Ela não falou para ele as suas amarguras. E às vezes nós saímos por aí contando nossa história para todos. Sendo que o profeta foi usado por Deus para abençoar a vida dela sem nem conhecer a história dela.
Então, assim, será realmente que é necessário, em toda esquina que eu virar, encontrar alguém contar minha história? Contar que está na casa, meu histórico de vida. Será que realmente é necessário? Porque a Ana já tinha contado ao Senhor. Então, Ana pensou, por que eu vou contar para ele toda a história? Estou explicando que eu estou amarga de coração, que eu estou triste de coração. Eu esqueci até a palavra exata que ela usou. Mas ela não falou sobre toda a vida dela e às vezes nós fazemos isso. Exatamente. Eu já fiz isso. Quantas vezes eu chegava para as pessoas, até pessoas que falaram recados de Deus para mim. Ah, porque Deus mandou dizer isso, isso e isso. Hoje, por exemplo, eu estou vivendo algo que Deus falou comigo, lá atrás. Fazer live, chegar a estados. Eu tenho um grupo de pessoas de Portugal, tenho um grupo, uma brasileira, mas que está lá na Alemanha. Deus falou que a minha voz chegaria a outros lugares. Mas quando as pessoas vinham falar isso comigo, eu contava toda a minha história, tudo que Deus já tinha falado, até chegar ali, sabe por que você está falando isso para mim? Porque Deus falou isso, 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 isso. Ana não fez isso. Ana simplesmente se recebeu o que o profeta falou e acabou. E Monique, o que a gente pega de lição também sobre, continuando essa via de pensamento que você está, é que quando a gente fala, né, para pessoas que não vão receber nosso problema, que não vão nem entender a dimensão daquilo que nós estamos pedindo, o que acontece? Muitas das vezes, por falta de sabedoria, as pessoas usam isso contra a gente. E aí a gente se sente frustrada, porque a pessoa começa, ué, mas você não falou que Deus ia fazer isso? Ué, mas você não falou isso, falou aquilo? E aí a gente começa a se frustrar, a se decepcionar e começar a trazer tristeza para o nosso coração. Por quê? Porque agora não é só a gente que está falando com Deus, agora tem outras pessoas que estão ali falando, ué, mas ainda não aconteceu. E aí tu fica assim, Senhor, por que ainda não aconteceu? Aí a nossa fé começa a abalar. Porque quando Deus fala algo pra gente, nem tudo vai ser para amanhã. Às vezes é necessário esperar um tempo determinado para que aquilo que o Senhor falou nos nossos corações venha a se concretizar. Hoje, até mesmo para edificação de fé, eu falei para o Senhor na minha oração, sozinha, e falei, Senhor, hoje eu sou líder de mulheres porque o Senhor me escolheu. E assim eu aceito, mas me capacita, me conecta com mulheres, vai fazer eu acrescentar no meu ministério, me leva para fora da minha igreja para me ganhar experiência. E Monique, é tão maravilhoso quando a gente ora com clareza, que quando as coisas vão acontecendo, a gente tem certeza que é a resposta. A gente tem certeza que Deus está respondendo aquela oração. Primeiro, porque ninguém sabe. Segundo, porque a nossa oração foi tão clara que tu fala assim, meu Deus, foi aquilo que eu orei. E terceiro e fundamental, o Espírito Santo traz a memória daquilo que a gente pediu ao Senhor. Então, quando a gente está diante de algo que é resposta de Deus, o Espírito Santo traz a gente quando nós oramos lá atrás. E aí eu falo, Senhor, verdadeiramente, tu és fiel, o Senhor me ouve, o Senhor é um Pai cuidadoso. Hoje eu só sei agradecer ao Senhor. Eu estou num tempo de resposta. E isso era uma coisa que me frustrava, porque eu queria resposta e o Senhor não me respondia. Só que, na verdade, não é que Deus não me respondia, é que eu não estava fazendo as perguntas certas. Eu não estava com Deus. Deus não é emotivo, Deus não age por emoção. A Bíblia fala que o nosso culto é racional. Nós temos um Deus inteligente, um Deus racional. Um Deus que quer que a gente converse com Ele com clareza. Por isso que Deus não liga de quem é eloquente, quem fala bonito, quem não tem palavras. O Senhor, Ele quer sinceridade. E quanto mais clara nós formos, mais rápido a gente entende a resposta de Deus sobre as nossas vidas. É isso aí, tem algumas magistosas aí comentando aqui, ó. Legal ver a interação de vocês. A Ana Laura entrou aqui, a Ana Laura é lá de Portugal. Tá aí ainda, Ana Laura? Dá um alô pra gente. Bom, deixa eu ver aqui os comentários. É isso aí, tem bastante comentário, que bom. Que bênção. Saber que Deus está falando com vocês. Bom, aí eu estava falando aqui, a Michelle reiterou isso tudo que a gente estava falando aqui. E também sobre a clareza, né, Michelle? Você falou algo interessante aqui depois disso, na verdade. Ó. Depois de falar da clareza, você falou assim, você falou algo sobre depois do profeta ter falado, ela se levantou e ela já estava diferente. Aí eu anotei para poder completar ou reiterar aqui junto com você. A cura de primeiro foi no emocional. Por quê? Ela não gerou igual Maria, que veio do Espírito Santo. A gente está aqui trocando aqui nossas ideias, mas a ideia disso aqui é, de fato, um estudo bíblico para abençoar a sua vida. Então, vamos aqui passear na Bíblia. Maria, ela gerou Jesus, veio do Espírito Santo. Né? Ela gerou de forma sobrenatural. Ana, não. Ana, ela recebeu a palavra do profeta e foi daquela forma tradicional. Ana coabitou com o seu esposo e, em algum momento, ela estava grávida. Porém, Ana se alegrou antes de gerar. Isso aqui me deu assim, uma profundidade que eu anotei isso aqui. A cura foi no emocional primeiro. Então, ela passou a ver como vitoriosa.
Olha que ela Isso passou mesmo. com quem já estava de posse da vitória, apesar de não estar ainda. Nós não sabemos exatamente quanto tempo depois ela engravidou. Mas provavelmente Ana voltou a comer, provavelmente Ana já estava sorrindo. A Bíblia fala que o rosto dela mudou, né, Michelle? Se eu não me engano, a Bíblia fala, não estou aqui com a minha Bíblia para ver exatamente, mas eu lembro da história que fala que a feição dela, né, o rosto dela, a expressão mudou. Então, lembra de quando alguém fala assim, engana o inimigo? Você já viu isso? Ah, engana o inimigo, sorriso no rosto. Ana não fez isso. Ana, quando estava triste, ponto final. Ela foi para o templo triste, orou triste, amargurada, mas aos pés do Senhor e chorou o que tinha para chorar. Quando a feição, o rosto de Ana mudou, é porque realmente ela estava alegre. Então, olha só, essa questão de ficar por aí, esbanjando um sorriso, sendo que você não está tão bem assim por dentro, É realmente verdade. tá E é entendendo? isso. Como botar uma máscara, é isso que estão ensinando por aí, botar uma máscara. Entende? E quando a gente vê que a Ana não fez isso, quando ela estava triste. Mas quando ela estava alegre, tá entendendo? Questão de estava alegre. Então, olha só, a cura, alguém escreveu aí, a cura, curar a mente para refletir na vida. É isso. Ou seja, a cura do emocional dela foi primeiro, aliás, a cura de Ana foi primeiro do emocional, depois Deus abriu a nada. Exatamente. Isso aí está no versículo quando o semblante dela muda. Porque o Senhor não trata de fora para dentro. Deus trata de dentro para fora. Por isso que quando Jesus, em todos os milagres dele, primeiro ele falava o quê? Perdoados estão os teus pecados. Uhum. Sempre para fora. Era sempre o emocional, o peso da culpa, todos os sentimentos que fazem a gente ficar desestabilizado. Depois o Senhor vem pro físico, né? Que é a da lepra, os cegos enxergam, os coxos andam, as mulheres têm filho. Por quê? Porque a parte física, ela é evidência aos olhos de todo mundo. Porque a parte emocional ninguém vê. Tanto que é mais fácil a pessoa ir no hospital para cuidar de um braço machucado do que procurar um psicólogo, um terapeuta para cuidar da tua alma. Por quê? Porque a alma não se vê, a alma se sente. Então, quando a gente sente que as nossas emoções estão desequilibradas devido a fortes emoções que nós vivemos, e a nossa mente já entendeu isso, a gente buscar, sim, ajudas emocionais. Precisamos orar, sim, precisamos buscar no Senhor e pedir ao Senhor, sim, o profissional que vai cuidar da nossa mente, vai cuidar da nossa alma, que vai nos ajudar a ter clareza. Porque quando nós estamos no meio de um problema, normalmente a gente fica o quê? Cego. Porque a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer. E quando a gente conversa com alguém, principalmente alguém do Senhor, a nossa visão se abre, o nosso entendimento é transformado. E aí a gente começa a evidenciar no físico todo aquele tratamento emocional que o Senhor, através da vida de alguém, está ali cuidando da gente. Então eu já deixo isso como um alerta. Cuida da tua saúde emocional, cuida dos seus sentimentos, cuida dos seus traumas, se liberta. Porque todas nós temos um potencial incrível nas mãos de Deus. A nossa vida tem um valor imensurável, incalculável, foi pago um preço de sangue. Não permita que nada e nem ninguém interrompa o agir de Deus na totalidade na nossa vida. Porque olha só, olha que Deus. A gente está com uma terapeuta, uma mulher normal, que tem os problemas dela, as dificuldades, uma mãe de família, e todas nós estamos aqui dizendo que nós somos iguais no processo. E o Senhor, Ele sabe todas as necessidades. Então, cuide-se. Cuide-se de dentro para fora. Amém. Que bom, né, Michelle? Que bom esse tempo com Deus que nós passamos também. Eu tenho ainda mais uma colocação, mas eu dei uma olhada no horário aqui e falei, meu Deus, não vai dar. Mas vai, em nome de Jesus, olha só. Como eu falei, estudo bíblico para mulheres, mas a gente falou sobre essa parte emocional também, né? Que bem. E aí eu lembrei de uma outra história que fala também sobre a esterilidade, né? Que é a história de Sara, de Raquel, né? E aí eu lembrei que Raquel, ela era estéril, depois ele já tinha Lia, né? Foi aquele processo lá de Jacó casou com as duas irmãs e uma era estéril, né? Raquel era estéril. Só que acontece, Raquel, olha só, presta atenção nisso daqui, Raquel, diante da esterilidade, Sara também, né? Mas eu vou focar aqui em Raquel, ela deu servas para que tivessem filhos por ela. Olha só, presta atenção. Ela falou, já que eu não posso esperar, então pega aqui minha serva e tenha filhos em meu lugar. Então as servas tinham filhos e esses filhos eram quem? De Raquel. Entende? Por que Ana não fez isso? Ela não fez isso. Ana, ela não deu servas para ter filhos em seu lugar.
É isso. Ana demonstrou essa fé pessoal, entende? Ah, não é porque alguém fez aquele modo, eu também vou fazer. Não, Ana tinha identidade. Então, mesmo estando em dor, tristeza, amargura, eu falei das hipóteses diagnósticas, depressão maior provavelmente, ansiedade, Ana permaneceu com identidade. Entende? Tá me ouvindo, Chay? Você não parou aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ana, ela permaneceu com identidade. Eu tenho até um vídeo aqui, né? Michelle estava lá, que semana retrasada, eu acho que a gente falou no piquenique sobre identidade, né? Eu falei sobre a identidade de Noemi. Tem um vídeo aqui, se vocês quiserem ver, sobre a dor. Né? A dor, ela não pode danificar. É isso que acontece. Mas Ana, a gente vê que não. Ana permaneceu com a sua identidade. Como assim identidade, Monique? Ela não queria cuidar daquilo que não era dela. Sabe? Ela teve também empatia. Por quê? Raquel teve, pega minha serva e tenha filho. E como que na mente daquela mulher, daquela serva, de ter um filho e não poder dizer que é mãe, a mãe é de outra? Ana não pensou desse jeito. Ana, eu quero o que é meu. Eu quero aquilo que é meu. Então, quantas mulheres dão um jeitinho, né, Michelle? Quantas mulheres dão um jeitinho, pegando até cargos que não eram para ela devia estar fazendo outra coisa, aquele cargo era para outra irmã e ela sabe disso. Mas eu estou em tal lugar trabalhando, aquele trabalho não é para ela devia estar em outro e ela sabe disso. Então, quantas mulheres negociando a sua identidade, meu celular está 10%, como é que pode? Quantas mulheres negociando a sua identidade, sabe? Mas Ana não. Ana tinha a sua fé pessoal, Ana tinha a sua identidade, tá? Apesar de afetar a situação que ela vivia, afetar a sua autoestima, mas não afetou a sua identidade. Ana entendeu que ela precisava passar por aquele processo, mas ela tinha a certeza da vitória. Por isso que ela não terceirizou aquele papel. Então, Ana não deu a sua serva porque ela tinha fé e ela tinha identidade. Ela não permitiu que a dor anulasse a fé e a identidade. Então, anota essa chave poderosa aí para a sua vida. Outras pessoas vão fazer. Você vai ver outras pessoas fazendo. A gente vê Sara fazendo, a gente vê Raquel fazendo, outras pessoas vão fazer. Lembra que a nossa mãe dizia? Você não é todo mundo. Então, é a mesma coisa que você está dizendo hoje para mim e para você. Você não é todo mundo. Pegue os métodos do mundo. Continue com os métodos do céu. Continue com a sua identidade. Continue perseverante na sua fé. Porque a fé, quando a gente permite que a dor abale a fé, o que vai sobrar, né, Michelle? Porque a fé, sem a fé, como é que a gente vai orar sem fé? Não faz sentido. Pode falar. Não, você está aí o tempo todo e eu estou aqui pensando, né? As pessoas pedem as coisas para Deus e não tem aquela fé suficiente para esperar o tempo de Deus, né? Porque Sara teve até que mudar o nome dela, Deus teve que mudar o nome dela, porque a promessa era para ela. Né? E quantas mulheres estão em tempos difíceis, olha para a sua situação e fala, comigo não vai acontecer, eu já tenho muita idade, não dá mais tempo de estudar, não dá mais tempo de eu ter uma profissão, não dá para me casar mais, isso para mim não dá. Foi o que Sara fez. Por mais que ela recebeu a promessa que o filho ia vir para ela olhou para a condição dela atual, naquele momento, e ela achou que para ela não era possível. Deus vai me dar, então vai vir pela concubina. Vai vir através de outra. E, na verdade, em nenhum momento Deus falou que era para outra pessoa, era para ela. E o que eu vejo muito é isso. As pessoas pediam a oração, orar, pedir algo a Deus e não esperar o tempo. Deus não precisa de tempo oportuno para abençoar. Se Ele falou que vai fazer na sua vida, Ele já decretou, está decretado. Não tem. Deus não erra, a mulher não. A gente pode até confundir na rua, mas Deus não nos confunde. Deus nos chama pelo nome, Deus nos conhece, foi Ele que nos criou. Então, se Deus prometeu algo sobre a tua vida, tome posse e ora, Senhor, me faça me manter firme até que se cumpra todas as promessas que o Senhor fez na minha vida. Porque foi isso que ela orou, clamou e ficou ali incessantemente buscando e esperando, aguardando no Senhor a vitória dela. Porque ela não tinha dúvida que o único que podia resolver o problema dela era o Senhor dos Exércitos. Nem Eli, que era profeta, um homem conhecido, ela quis comentar. Mas a resposta veio sem ele mesmo saber. Porque a ele daria, né, a função de cuidar do escolhido do Senhor que ainda estava por vir. Então, tome posse hoje e aguarde, porque o Senhor está preparando tudo. Deus preparou tudo para Samuel. Não é à toa que Deus o chama pelo nome, porque ele teve uma mãe que aguardou no Senhor. Que pega, fala igual a Monique, pega a palavra do céu para sua vida hoje, em nome de Jesus. Bom, isso aí. Que bênção, né? E olha só, gente, olha só, essa série aqui,
Na semana que vem a gente vai falar outra personagem, tá? Não vai ser Ana, vai ser outra. Olha, mas eu tô sentindo que ainda faltou coisa pra gente falar, Michelle. Sobre Ana. Gente, na próxima eu vou escolher uma personagem, ficou um mês nela, porque tem muita coisa para falar. Olha que interessante falar, né, sobre a impulsividade, falamos também, associamos outras mulheres que foram impulsivas. Eu quero deixar uma frase que o Senhor usou uma pessoa para falar comigo ontem, quando eu estava conversando sobre impulsividade. E ela é também uma amiga psicanalista que vai também escrever com a gente, tá? Anota essa frase aí que Deus usou ela para falar comigo. E essa frase me ajudou bastante, sabe, sobre a impulsividade. A impulsividade é uma tentativa a sua vida, se você é uma pessoa impossível, isso vai te ajudar. A impulsividade é uma tentativa de anular o tempo para que você, ou para que eu, né? Se você for uma pessoa impossível, já boto eu aí, para reconhecer. Para que eu não entre em com angústia. Gente, olha que interessante. A impulsividade é uma tentativa de anular o tempo. Que tempo? O tempo da espera, o tempo que eu vou ter que esperar. A minha impulsividade vem para anular esse tempo. Eu não quero esperar esse tempo, então eu vou executar, eu vou fazer. A impulsividade é uma tentativa de anular o tempo para que você não entre em contato com a angústia. Que angústia? A angústia da espera. Então foi isso que Raquel fez. Não quero esperar Deus me curar. A mesma coisa, eu não quero esperar essa promessa se cumprir. Sara, ela tinha a palavra, ela tinha. Deus falou que ia acontecer, mesmo assim, Sara foi impossível. Ana, ela não ouviu isso de Evangelho. Você reparou que Ana não ouviu nenhum. Ana, vai acontecer. Eis que eu te digo que isso vai acontecer. Ana não ouviu. Ana acreditou dela mesma. Deus que ela serviu. Então, olha que interessante. Você pode ter ouvido a palavra do Senhor, mesmo assim agindo com impulsividade. Talvez você pode não ter escutado nada, sabe? Alguém até escreveu a frase aí, ó, que legal. Talvez você pode não ter escutado. O fato de Deus não falar com você não significa e que ele não vai entrar com uma intervenção naquilo que você precisa no momento certo. Samuel veio no momento certo. Samuel viesse antes. Porque Deus estava formando um cenário em que os filhos de Eli, todos sabem o desfecho, os filhos de Eli morreu. Então, se Samuel tivesse vindo antes, ou se Samuel tivesse vindo depois, Deus alinhou a presença de Samuel no tempo certo. Então, Deus não liberou aquilo que você está tanto pedindo, porque não chegou o tempo. Ele está alinhando para o certo. Igual José, quando ele falou como os camaradas que foram liberados antes, lembra de mim, tá lá, fala de mim lá, para mim sair dessa prisão. Eles só falaram de José 2 anos depois. Por quê? Porque 2 anos depois é que se estava precisando do cargo de governador do Egito, que nem existia esse cargo, mas Faraó teve um sonho lá, foi Faraó, assim, né? Naquela época era Faraó. Então, ele teve um sonho lá, foi Faraó, ele teve um sonho, e alguém lembrou que José revelava, aí José foi lá, revelou o sonho, o cargo estava precisando naquele momento, porque ia vir uma fome. 2 anos antes não se precisava daquele cargo. Então, olha que interessante, Deus ainda não liberou aquilo que você precisa, porque provavelmente não é o tempo, mas Deus está alinhando tudo, tá? Então, chega. Pode falar, Michelle, tem algo para falar? Estou falando aqui que eu já estou tomando posse. Deus está alinhando, Deus está preparando, e se ainda não aconteceu, porque ainda não está no tempo. Pega isso para tua vida. Aguarda com paciência no Senhor, seja perseverante, continue adorando, continue buscando, porque vai chegar o tempo, né? E aí o Senhor falou mais uma vez também da sua vida, né, Monique? Alinhamento. O Senhor está alinhando tudo. O Senhor está preparando o terreno, o Senhor está preparando o teu carro, o Senhor está preparando o teu futuro. É só aguardar que está chegando. Está chegando em nome de Jesus. Bom, a gente vai. Agora eu vou pedir para a Michelle fazer uma oração, clamor pela sua vida. Mas antes, eu quero deixar. Acho que é uns 2 recadinhos. Ver se eu anotei 2 aqui, 2, mas eu sempre lembro de uns depois. Às vezes eu sou assim. Então vamos lá. Eu tenho um material. A gente falou sobre autoestima, né? Autoestima de Ana e tal. Eu tenho um material que é um e-book. O que é um e-book? Né? Digital. Ou seja, é algo que você vai clicar e ler, tá? Se quiser, eu até imprimir. Ele tem um custo de R$ 3,90 e ele está falando sobre amor próprio. Esse material porque não é apenas leitura. Lá vão ter algumas perguntinhas que você tem até um espaço para você responder se você quiser imprimir. São 20 folhinhas, se você quiser imprimir, vai ser bem legal, vai ser uma apostila para você. Lá tem até alguns exercícios, ou seja, perguntas que você vai responder para que desperte em você. É a raiz da falta de amor próprio que você está vivendo. Quando isso começou? Então, se você sente essa dificuldade com o amor próprio ou com rejeição
Então, eu tenho esses 2 e-books para você. Tá quanto, Monique? R$ 3,90 somente. Então, por R$ 3,90 você vai levar o e-book de rejeição ou o e-book de amor próprio. Os dois têm essas perguntas reflexivas, são 20 páginas mais ou menos, tem até acho que é 22 ou 25, se eu não me engano. Então, não é um conteúdo raso, tá? É um conteúdo transformador para a sua vida. E aí você vai me chamar ou no direct aqui do Instagram ou lá no WhatsApp. Se você está no grupo da Escola Mulher Majestosa, você já então tem o meu contato no WhatsApp, vai chamar para Monique, quero o e-book e tal. Aí você vai receber o link do pagamento e você vai já receber o e-book na hora, quando você fizer o pagamentozinho, tá bom? Me mandar um comprovante. Então, olha só, repetindo que é. Se você não está no grupo da Escola Mulher Majestosa, você precisa estar lá, porque por lá que eu vou anunciando as próximas programações. Durante a semana, essa semana eu vou colocar mais reflexões sobre o que a gente falou aqui, dando algumas coisas do próximo encontro, então esteja no grupo, vai ser muito legal. E o último recado, falei que seria liberado uma palavra-chave aqui, e essa palavra-chave vai te dar acesso a um material exclusivo, tá? Meu tempo acabou com Deus, tá? Com Deus. A palavra-chave, anota aí então, Tatiana, oração é a palavra-chave para você receber um material, que é uma ferramenta terapêutica para você usar, aplicar na sua vida, que vai transformar a sua vida também. Então, essa live ela está sendo transformadora em todos os sentidos. E a chave oração. Você vai mandar essa palavra-chave ou no direct ou no privado para você receber esse PDF, tá bom? Gratuitamente. Então, agora vamos levantar esse clamor das nossas vidas para que esse trabalho hoje ele continue sendo feito ao longo dos dias e que Deus fortaleça cada uma de nós. Tá bom, Michele? Amém. Senhor, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade na qual nós estamos reunidos, Senhor, para te adorar, para aprender mais de ti. Pai, obrigada, Senhor, por nos ensinar através da vida de Ana, Senhor, a ser claro com as nossas orações, Senhor, a te buscar e esperar, Senhor, a tua resposta, esperar, Senhor, em ti, Senhor, a nossa vitória. Eu não sei que as tuas filhas, Senhor, têm colocado, Senhor, em tuas mãos, no oculto e no secreto, mas que elas, Senhor, venham ter vigor, Senhor, ânimo para aguardar, Senhor, enquanto o Senhor está alinhando e preparando, Senhor, tudo, Senhor, para entregar nas mãos dela, Pai. Senhor, eu te agradeço por esse projeto das Mulheres Majestosas, Senhor, que hoje se iniciou. Obrigada, Senhor, por esse momento de conexão com mulheres, Senhor, incríveis, Pai, onde podemos compartilhar, Senhor, o crescimento do conhecimento. Pai, toma as outras lives que virão em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada participante. Senhor, abençoa, Senhor, a vida da Monique, dê a elas direcionamento, Senhor, clareza sobre aquilo que o Senhor quer que elas tratem, Senhor, aos nossos corações e aos seus próprios corações. Pai, que esse projeto, Senhor, venha dar continuidade, porque coisa boa, Senhor, tem que continuar. Obrigada, Senhor, por essa manhã, na qual, Senhor, contemplamos, Senhor, a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que bom ter vocês aqui até o final. Fiquei muito feliz de ver que vocês ficaram, que vocês permaneceram. Que Deus abençoe vocês, tá? Grandemente. E semana que vem a gente está aqui, tá bom? Novamente, com uma outra mulher majestosa da Bíblia e uma outra convidada majestosa também. Tá bom, Michele? Foi um prazer, uma satisfação estar aqui com você. Você não está me vendo, né, ainda? Depois você assiste a live, aí você me vê. Mas eu estou te vendo aqui e para mim foi uma honra poder estar com você. Para mim é muito significativo, Michele, essa primeira live eu receber você. Uma pessoa que eu conhecia há pouco tempo, mas que tivemos uma conexão incrível, né? Ou seja, algo do céu, algo inexplicável, né? Fizemos essa amizade aí, que eu creio que é só o início de grandes coisas que Deus tem para fazer em nossas vidas e no nosso meio. Quero também deixar um grande abraço, a paz do Senhor a todas que estão aqui, ainda ficaram até o final, tá? Que Deus abençoe a todas. Fiquem com Deus e estejam lá no grupo, tá? Para que a gente consiga continuar conversando durante a semana. Volte e meia, eu coloco lá uns áudios, volte e meia, eu coloco lá algumas reflexões. Então estejam no grupo para a gente estar sempre em contato, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Amém.